O conhecimento é uma ferramenta poderosa, mas às vezes pode nos levar por caminhos que nos afastam do que mais importa. Em um mundo onde a informação é abundante, é muito fácil a gente ser influenciado por ideias que parecem sábias, mas podem não estar alinhadas com a nossa fé. A verdadeira sabedoria significa discernir o que nos edifica espiritualmente e fortalece o nosso relacionamento com Deus. Isso significa buscar o conhecimento que nos guie em direção à verdade em vez de confusão. Quando confrontado com ideias que desafiam as suas crenças, você se apegará à sabedoria que eleva ou será desviado pelo fascínio do conhecimento humano? A maior escolha: não se desvie pelo conhecimento. Esse é o título da mensagem de hoje e agora começa mais um programa Viva aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você! Hoje estamos dando continuidade com a terceira parte da atual série de mensagens intitulada A Maior Escolha. Nela nós temos estudado a vida de um dos mais extraordinários personagens bíblicos, o jovem Daniel. A mensagem de hoje é uma continuação daquilo que nós vimos no nosso segundo encontro, quando Daniel e seus 3 amigos tiveram que passar por um processo educacional, que tinha por objetivo, literalmente, transformá-los em babilônios. Nabucodonosor e seu império já sabiam do poder que o ensino, que a educação tem sobre qualquer pessoa. Pré-primário, na primeira à 8ª série, 3 anos de segundo grau, 4 anos na faculdade, 2 de mestrado, 6 no doutorado. Dos quase 57 anos de vida, eu passei praticamente 25 deles estudando. Eu sei por experiência própria quão importante para cada um de nós é aprender. Por sinal, aprender é algo que não para quando nós terminamos os nossos anos de estudo formal. Educação é algo maravilhoso que continua pelo resto da nossa vida, porque sempre a gente tem oportunidade para aprender. E aqui, na Palavra de Deus, nós encontramos muita instrução sobre a importância e desenvolvimento de educação para cada um de nós como seres humanos. E mesmo aqueles que não tiveram oportunidade do processo formal de educação, a vida sempre nos ensina lições importantes. Em outras palavras, viver é aprender. Você já parou para pensar em algo tão simples e ao mesmo tempo tão maravilhoso? Cristo diz que o primeiro e maior mandamento, a maior obrigação do ser humano é esse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Amar a Deus, queridos, é portanto uma escolha que envolve o nosso sentimento no mais profundo do nosso ser. E como é que isso acontece? Como é que isso é possível? É aqui, na nossa mente. Com a nossa mente nós nos comunicamos com Deus. Com a nossa mente nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. Com a nossa mente nós ouvimos a sua instrução. É com a nossa mente que nós podemos conversar com Deus através da oração. É através da nossa mente que Deus se comunica conosco, através da sua palavra, através do seu Espírito. Com a nossa mente nós fazemos escolhas. As escolhas grandes e pequenas da nossa vida. Na última mensagem dessa série eu falei que antes de cada grande bênção sempre há um teste. Deus coloca situações na nossa vida para testar, para provar o nosso caráter, para que nós possamos assim ser capazes de lidar com a bênção e a respectiva responsabilidade que sempre a acompanha. E até aqui nós temos aprendido como Daniel passou por diversos testes na sua vida. E principalmente como através das suas escolhas, ele se manteve fiel ao sonho de Deus para a sua vida. E apenas para recapitular, rapidamente, quando Daniel tinha apenas 15 anos, ele foi levado cativo para a capital do mais poderoso império de seus dias, Babilônia. Na terra pagã, e agora como prisioneiro de guerra, ele e seus 3 amigos foram escolhidos para passar pelo mais alto treinamento do processo educacional babilônico. Algo muito parecido quando nossos filhos e amigos vão para a faculdade. Vão aprender muita coisa nova. E coisa importante para a sua vida, mas também vão se deparar com muita instrução que é contrária à instrução de Deus.
Em realidade, contrária até mesmo à existência de Deus. E o mesmo aconteceu com Daniel e seus 3 amigos. Sem que quisessem, eles foram matriculados ali na Fundação de Ensino Superior de Babilônia. E como a cultura babilônica era repleta de politeísmo, na realidade uma terra em que, sem dúvida alguma, era altamente pagã, eu queria que você prestasse muita atenção nesse relato que nós encontramos aqui no livro de Daniel. Ouça. Então o rei Nabucodonosor ordenou que Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens cultos, inteligentes que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele devia ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Nos 2 primeiros testes, a mudança para uma nova cultura e a pressão para se conformar com aquilo que todos faziam, Daniel e seus amigos passaram de maneira espetacular. Mas agora eles tinham diante de si um outro desafio. O desafio que muitos de vocês têm que passar. Como estudar em uma escola pagã, em uma escola secular, e não perder a sua fé. No texto que eu li há pouco, o que você acha que era o principal foco da literatura dos babilônicos? Obviamente, nem tudo que os babilônios aprendiam e ensinavam era mal. Na realidade, nós temos por herança algumas áreas que eles desenvolveram. Por exemplo, foram eles os primeiros a descobrir a existência do planeta Júpiter. E sem telescópio, hein? Eles foram os grandes estudiosos das estrelas. Mas não por razões científicas. A razão era religiosa. O objetivo que eles tinham em mente não era o desenvolvimento da disciplina de astronomia, não. O objetivo era desenvolver a astrologia, superstição, magia. Uma religião pagã que era centrada nos astros celestes. Você já ouviu falar do zodíaco? Adivinha quem que começou com tudo isso? Os babilônios. E os signos do zodíaco? Os babilônios. Você faz ideia de onde vem a divisão de hora em 60 minutos e do minuto em 60 segundos? Também vem dos babilônios. Tudo centrado no Sol. Só que para eles, o número 60 era um número mágico. Eles acreditavam que seus deuses se comunicavam através dos astros, das estrelas. Portanto, as mais importantes descobertas e os principais profissionais da época eram os místicos, os astrólogos, os magos, os adivinhos. Esses eram os principais sábios da corte de Nabucodonosor, pelo contato com os astros. E não é difícil imaginar que Daniel e seus amigos, eles receberiam instrução em todas essas áreas acadêmicas. Mas a Bíblia afirma que, no final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. E o rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Uau! Mas como é que isso foi possível? Como se tornar os melhores alunos sem se contaminar com a educação pagã que receberam? Como aprender aspectos que são transmitidos pelo sistema educacional e não perder a fé no Criador, no Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo? Obviamente, muita coisa importante é ensinada em nossas escolas, mas muita coisa é contrária à instrução que Deus apresenta em sua palavra. Muita coisa errada sobre a nossa origem, de onde viemos, a nossa identidade como seres humanos, a nossa sexualidade, os propósitos e significado da vida são ensinados através dos sistemas educacionais de todo o mundo. Mas afinal, eu repito, como ser bem-sucedido? Como manter a nossa fé ao passar pela experiência de aprender, de ser educado? Eu gostaria de compartilhar com vocês princípios cruciais que você, principalmente você que é estudante, você deve usar. E quem sabe você que já passou pelo processo educacional poderá compartilhar com seus filhos, com seus netos, bisnetos, familiares e amigos. Como ser bem-sucedido e manter a sua fé na sua educação? Em primeiro lugar, decida de antemão se posicionar.
Você precisa de antemão se colocar ao lado de Deus. A sua fidelidade precisa se desenvolver antes do teste acontecer. Tenha a convicção de que, ao se posicionar ao lado da instrução que Deus nos dá, você será perseguido. Hein? O apóstolo Paulo afirma em sua segunda carta a Timóteo, de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você percebe? Serão perseguidos. Você ainda acredita que nós somos criados por Deus? É a pergunta. Você acredita que o nosso planeta foi criado em 7 dias? Dúvidas, questões. Somos perseguidos, provados. E muito provavelmente aqueles que dizem ser seguidores de Cristo e hoje passam por esse processo educacional em qualquer escola secular, serão perseguidos. Muito provavelmente aqueles que não são, quem sabe é porque não estão vivendo de acordo com aquilo que professam ser. E quando a fé de um aluno é testada, só há 3 formas de você reagir. Fugir é deixar de crer naquilo que se cria, é ignorar, é fingir que nada está acontecendo, é não testemunhar, não dizer para ninguém aquilo que você pensa ou crê, ou é se posicionar, é apresentar as razões da sua fé, é defender as razões da sua crença. Daniel e seus amigos escolheram a terceira opção, como a gente vai ver de uma maneira ainda mais profunda nos outros testes que tiveram nos capítulos seguintes ao relato do livro de Daniel. Eles se posicionaram. Eles estavam prontos para apresentar as razões da sua fé. E em breve, queridos, cada um de nós terá que passar por esse teste final. E quando esse dia chegar, não importará quantos anos você ficou dentro de uma sala de aula. Não importará quantos cursos e diplomas você tem. Não vai importar quantas letrinhas você tem ali depois do seu nome. O que realmente vai importar é a resposta que você terá para dar para aquele que é o mestre da disciplina mais importante da vida, que é a razão de viver. E a pergunta que o Rei do Universo vai fazer para você é simples. A pergunta é: você me ama? E a resposta para essa pergunta vai determinar onde você passará a eternidade. Portanto, é fundamental nós aprendermos e também ensinar que sempre precisamos nos posicionar ao lado de Deus. Mas há um segundo princípio que eu gostaria de compartilhar com você. Nós precisamos também aprender a viver em constante aprendizado. Isso mesmo. Em outras palavras, a gente nunca pode parar de aprender. No momento que você decide parar de aprender, você para de viver e começa apenas a existir. Salomão também afirma no livro de Provérbios: a pessoa sábia está sempre ansiosa e pronta para aprender. Você percebe? A verdadeira sabedoria nos leva sempre a buscar aprender mais e mais. E aqui, se você me permite, eu gostaria de abrir um parênteses. Se viver é aprender, nós precisamos, antes de mais nada, entender a importância das prioridades da nossa vida. Certa vez Jesus Cristo afirmou: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Nossa vida, queridos, é uma questão de prioridades. O problema maior é enxergar o que está acontecendo. Já parou para pensar que na correria da vida, a preocupação, a velocidade de tudo nos leva a um ponto que nós simplesmente perdemos de vista o que de fato é importante? A gente para de perceber o que de fato importa. E sabe o que é que causa isso? Velocidade, comunicação. Hoje nós temos muita informação para processar ao mesmo tempo. A gente vive correndo de um lado para o outro. Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, competindo umas coisas com outras. Há situações que nós pensamos: como é que eu vou conseguir avançar? Você parou para pensar que cada vez mais nós somos afetados pelas novas tecnologias de comunicação? Por sinal, você já passou por aquele tipo de situação em que o telefone tocou? Quem sabe você está num restaurante, numa loja, e você e mais 5 pessoas pegaram o telefone pensando que a ligação era para você? Muito complicado esse. Sem perceber, esses pequenos aparelhinhos que a gente carrega nos nossos bolsos, eles foram inventados para que nós pudéssemos ganhar tempo. Mas, na realidade, faz de nós seus escravos. E aquilo que deveria ser para nos ajudar, acaba nos escravizando.
Só que isso não muda a realidade de que viver é aprender. E para, de fato, aprender, nós precisamos entender a importância de priorizar aquilo que, de fato, é importante na nossa vida. Sabe para quê? Para fugir das distrações. O maior problema é que, em virtude da pressão do dia a dia, nós nos esquecemos do que realmente importa. Ouça um outro conselho do apóstolo Paulo para o seu amigo e discípulo Timóteo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como quem não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Você vê? Aqui não diz que para que nós venhamos a nos apresentar aprovados diante de Deus, nós precisamos, na realidade, manejar bem o celular. Não, não. Temos que conhecer melhor o quê? É a palavra da verdade. E isso nos leva ao terceiro princípio. Se nós queremos, de fato, ser bem-sucedidos na nossa educação, sem perder nossa fé, nós precisamos também, queridos, estudar cuidadosamente a palavra de Deus. Se você deseja manter a sua fé ao passar pelo processo educacional, você precisa aprender a estudar de maneira cuidadosa, com carinho e atenção, a palavra de Deus. E quão importante é para o seguidor de Cristo essa atitude, esse significativo estudo de sua palavra. E hoje não há desculpas. Existem todo tipo de Bíblias, encadernadas, brochuras, capa de luxo, couro, simples. A nível mundial, se estima que mais de 100 milhões de cópias são publicadas e distribuídas a cada ano, em mais de 18 mil línguas e dialetos. Aqui no Brasil nós temos Bíblias de todas as formas. Na minha casa eu tenho 24 versões diferentes da Bíblia, 10 em português. Mas o que nós precisamos fazer com a palavra de Deus? Hein? Ouça só essa linda promessa. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Aqueles dois pontos importantíssimos aqui. O primeiro é que, se você deseja prosperar, ser bem-sucedido, só tem um caminho perfeito, seguindo a orientação expressa de Deus aqui em sua palavra. E o segundo ponto que eu quero destacar é como nós devemos usar a palavra de Deus. Esse mesmo texto diz que nós devemos meditar nela, na palavra de Deus, de dia e de noite. Mas afinal você pode estar se perguntando, por que eu preciso da Bíblia? Existem diversas razões, mas algumas são absolutamente indispensáveis. Rapidamente, 3 delas. Primeiro, para que você possa conhecer quem é Deus. Deus nos deu a Bíblia, a sua palavra, para nos ajudar a conhecer quem Ele é. Há muitas coisas que nós podemos aprender sobre Deus na natureza, seu poder, sua criatividade, seu bom gosto, sua organização, mas tudo que nós sabemos sobre o seu caráter, quem de fato Deus é, nós encontramos aqui nas páginas desse livro. Ouça com atenção. As Sagradas Escrituras o fazem sábio para aceitar a salvação de Deus pela confiança em Cristo Jesus. E além disso, ouçam só cuidadosamente o que Deus diz em sua palavra: não quero sacrifícios, quero o seu amor. Não me interesso por suas ofertas. O que eu quero é que vocês me conheçam. Eu queria que você percebesse bem aqui nesse texto 2 palavras cruciais: amor e conheçam. Eu já mencionei e hoje repito. Essa é a principal razão por você existir. Para que você possa conhecer e amar o seu Criador. E uma segunda razão, porque eu preciso da palavra de Deus, é para aprender, queridos, a como viver. A Bíblia nos traz, cada um de nós, informações claras e precisas como devemos viver. O apóstolo Paulo afirma: toda Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar a fé e corrigir o erro, para estabelecer o rumo da vida de uma pessoa e para treiná-la no viver correto. Você já tentou montar uma bicicleta sem seguir o manual de instrução? Ou fazer, quem sabe, aquele pão tão especial sem seguir a receita? Ou pior ainda, dirigir numa cidade que você não conhece sem o GPS, sem o telefone para te guiar? A Bíblia, queridos, é o manual. É o manual de instrução. É a receita. É o GPS para a vida humana. Deus sempre sabe o que é melhor para nós e a sua palavra
é a segura informação sobre como devemos viver. A Bíblia nos mostra a direção que nós devemos trilhar. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho. Elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. E o que a gente ganha quando a gente vive às cegas, no escuro? Nós também, queridos, precisamos da Bíblia para receber a força espiritual. Deus nunca pede coisa alguma de nós sem nos dar, queridos, a força necessária para que a gente possa avançar, vencer. E onde é que a gente encontra essa força? Nas verdades espirituais de sua palavra. Ouça, tudo quanto Deus nos diz é cheio de força viva. A palavra de Deus tem poder de transformar, queridos, qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer situação. E aqui na Bíblia, queridos, em sua palavra, encontramos o poder de Deus para vencer os grandes desafios da nossa vida. Mas, para concluir, eu gostaria de responder de maneira breve a última pergunta que eu mencionei para vocês no início dessa mensagem. Há uma outra dimensão sobre a palavra de Deus que também eu gostaria, neste momento, compartilhar com vocês. Em sua linda prece a Deus, quando Cristo suplica pelos seus discípulos, e todos aqueles que no futuro iriam aceitar Jesus como mestre, que se tornariam seus discípulos, ele suplica a Deus, o Pai, e diz o seguinte: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o que mesmo? Verdade. E por falar em verdade, eu tenho algo muito especial para apresentar para você. Aqui a revista Esperança, à procura da verdade. Será que a gente pode confiar na Bíblia? Qual é a importância de crer que nós somos criados por Deus? Que diferença essa informação traz na minha vida? Essas e outras perguntas são respondidas aqui, nessa linda revista que foi preparada com muito carinho para você e para a sua família. Portanto, não perca essa oportunidade, mande uma mensagem para o nosso WhatsApp, 12 98 244 4449, e peça o seu exemplar da revista Esperança, à procura da verdade. E eu tenho certeza de que esse material vai ser uma bênção para você e para as pessoas que você ama. Portanto, envie uma mensagem para a gente. Nós vamos enviar esse lindo material para o endereço da sua preferência sem qualquer custo. Segue o número novamente, anote aí. 12 98 244 4449. Mande uma mensagem para nós. E não se engane. Você precisa aprender da verdade para você desmascarar a mentira. E o maior problema aqui é que muitas pessoas perdem a bênção que provém da palavra de Deus por darem atenção, ou mais atenção a outras formas de verdade. O que, em outras palavras, nada mais são do que mentiras, engano, a falsificação do que é correto da verdade. Já aconteceu com você de você pagar por algo e a pessoa pega a nota e fica olhando? Nos Estados Unidos, onde eu moro, eles têm, quando você paga, sabe, uma nota um pouquinho maior, 20, 50 dólares, eles pegam uma caneta e passam a caneta na nota. Para quê? Para identificar se a nota é verdadeira ou não. Mas me diz algo, qual é a melhor forma de você identificar uma nota falsa? É só conhecer bem? Muito bem como é uma nota verdadeira. Você estuda a verdadeira para você desmascarar a falsa, e não o contrário. Muitas pessoas são levadas por mentiras falsas alternativas porque simplesmente não conhecem a verdade. Davi escreveu no Salmo 119, ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Por isso odeio todo caminho de falsidade. E se você quer se libertar dos caminhos falsos que esse mundo apresenta, busque a verdade que nós podemos encontrar na palavra de Deus. Só que para aprender aquilo que nós encontramos aqui, na palavra de Deus, nós precisamos gastar mais tempo com ela e menos tempo com outras coisas. E esse é um dos principais segredos para manter a nossa fé quando nós somos confrontados com a mentira. Passe tempo com a palavra de Deus. E, finalmente, o quarto princípio sobre como podemos manter a fé, mesmo quando nós somos bombardeados com informações contrárias à instrução de Deus, lembre-se, o fiel será recompensado por Deus. Nunca se esqueça de que, sendo fiel a Deus, mantendo a nossa fé, mesmo em meio a ataques, desprezo, chacotas, desdém,
nós seremos recompensados por Ele. E Jesus foi muito honesto ao nos advertir de que a decisão de segui-lo não traria aprovação da grande maioria das pessoas, muito menos dentro do meio acadêmico. Em outras palavras, se você viver de acordo com os princípios apresentados aqui na Palavra de Deus, muitas pessoas ao seu redor não vão apreciar suas atitudes. E é por essa razão que Jesus diz de maneira clara: felizes são vocês quando o insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Que promessa maravilhosa, uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. E sem dúvida alguma, quando nós vivemos, queridos, num mundo como esse, não é fácil ser fiel. A nossa sociedade ela não é amigável a Deus, nem mesmo aqueles que seguem a sua palavra. Sempre existirá um grande conflito entre nós e o mundo lá fora. A gente vive essa inversão muito grande de valores. O mundo lá fora ratifica o erro, principalmente se o culpado consegue se safar sem ser pego. No conceito do mundo, isso é ser esperto e não ser mau caráter. Portanto, quando nós decidimos seguir as instruções de Deus, nós podemos esperar, sem dúvida alguma, que nós seremos perseguidos, atacados, insultados por causa da nossa fé. Mas nunca se esqueça de que, como Daniel, a nossa fidelidade será honrada. Seja fiel. Cumpra a sua parte, porque Deus é fiel. E Ele certamente cumprirá com a dele. A maior escolha. Foi um ambiente desafiador que Daniel e seus 3 amigos demonstraram a importância de escolher seguir a orientação de Deus através de sua palavra. É interessante notar que no texto bíblico não há qualquer menção dos pais desses 4 jovenzinhos. Mas eu tenho certeza que todos os 4 tiveram pais que os guiaram desde pequenos. A palavra de Deus, a Bíblia diz: eduque a criança no caminho que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Receber educação, quer dizer, é um privilégio. Educar é um privilégio ainda maior. E se você hoje busca sucesso na sua educação, na sua vida, na sua carreira, sem perder sua fé, escolha posicionar-se ao lado de Deus. Decida como Daniel não se contaminar. Lembre-se que o temor a Deus é o princípio da sabedoria e que a sua palavra, a palavra de Deus é o único fundamento seguro para a sua, para a minha, para a nossa fé. Mesmo que os desafios surjam, queridos, mesmo que as provas se coloquem no seu caminho, você não tem nada a temer, porque a verdade o libertará. E como Daniel, escolha ser fiel. Pai eterno, Senhor, que esse teu filho e tua filha que ouve essa mensagem nesse momento, entenda que em Ti e na Tua palavra encontrarão a verdade que necessitam, Senhor, para avançar segundo o Teu sonho. E isso eu suplico a Ti, em nome e pelo amor de Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Olá você, ainda há tempo para você mandar uma mensagem para a gente no nosso WhatsApp, no número que está embaixo na tela, para que você possa solicitar a revista Esperança, a Cura do Pecado. E você também pode solicitar através do nosso website, novotempo.com/escola bíblica. Não perca essa oportunidade. Mande para a gente uma mensagem e nós vamos enviar de maneira gratuita no endereço de sua preferência. E que esse material seja uma bênção para você e para sua família. Escreve para a gente, estamos esperando.